Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, nossa, sempre fascina. Os estigmas do Padre Pio. Uma história cheia de fé, mistério e ciência tentando entender, né? Exatamente. A gente está se baseando aqui num artigo, Estigmas de Padre Pio, o milagre que transformou a Igreja. Ele dá uma boa base para essa conversa. Sim, um artigo bem completo. Para quem talvez não conheça o termo, estigmas, na tradição católica, são aquelas feridas que espelham as de Cristo na cruz. Isso. E a história aqui é de um frade italiano que teria tido essas marcas por tipo 50 anos. Meio século. Nossa missão aqui é pegar os pontos-chave desse artigo. Como foi documentado, qual foi o impacto real, vamos tentar desembrulhar isso. Bora lá. O artigo começa a história em 20 de setembro de 1918. Padre Pio, ele tinha uns 31 anos. Bem jovem ainda. Pois é, ele estava em oração e aí relata ter tido uma visão de Jesus na cruz. Logo depois, pá, começam a surgir feridas abertas sangrando, nas mãos, pés e no lado. E o ponto que chama atenção logo de cara, e o artigo destaca isso, é que elas não eram feridas passageiras. Não mesmo. Ficaram ativas por exatos 50 anos. Impressionante. E aí entra o que o artigo chama de diferencial, né? O nível de exame, de investigação. Ah, sim, a documentação. Exato. Diferente de outros casos históricos, talvez mais antigos ou menos acessíveis, o do Padre Pio foi muito examinado. O artigo fala de dezenas de médicos, a própria igreja investigando. De perto mesmo. Muito de perto. E descreviam as feridas não como algo superficial, sabe? Mas perfurações reais que atravessavam mãos e pés. E que doíam, sangravam todo dia. Diariamente. Mas, e aqui a ciência ficava, digamos, intrigada sem infeccionar? Sem seguir o curso normal de uma cicatrização. Isso é muito estranho, clinicamente falando? Completamente. O artigo cita o Dr. Giorgio Festa como um dos primeiros médicos a ficar perplexo com isso, a documentar essa anomalia. E o artigo também pinta um quadro de como ele vivia com isso, né? Usava luvas, aquelas de lã, para missa, para conter o sangramento. Sim, para esconder um pouco também, imagino. Mas sem reclamar. Ele via aquilo, segundo o artigo, como uma forma de participar da paixão de Cristo, uma parte da espiritualidade dele. Isso. E a igreja, claro, foi super cautelosa, não dava para ser diferente. O artigo detalha que já em 1919 começaram as investigações formais. Mandaram até médicos mais céticos, né? Sim, como o Dr. Amico Bignami. Ele foi lá para examinar, tentar achar uma explicação, talvez autoinfligido, talvez psicossomático, essas coisas. E o que ele concluiu? Ele e outros, depois de exames rigorosos, acabaram concluindo pela autenticidade no sentido de não conseguirem explicar medicamente. O artigo bate muito nessa tecla. Como pode uma ferida aberta, sangrando todo dia por 50 anos, não infeccionar, não necrosar, não cicatrizar direito? Desafia a lógica médica, né? Totalmente. Ter sido exposto assim deveria ter problemas sérios. E o artigo diz que mais de 50 médicos ao longo dessas décadas chegaram a conclusões parecidas. Não temos uma explicação médica convencional para isso. E para complicar, o fascinar ainda mais, o artigo traz outra coisa, o perfume. Ah, o famoso odor de santidade, né? Que alguns relatos descrevem. Isso, um cheiro descrito como floral celestial, que aparecia do nada, às vezes emanando das feridas, às vezes só na presença dele. Ou até à distância, né? Pessoas que descobriam depois que ele estava rezando por elas naquele momento sentiam o perfume. Que coisa! E o Dr. Festa também documentou isso, mas o artigo diz que as análises da época não conseguiu identificar a origem química do cheiro, mais um mistério. Sem dúvida. E essa combinação, né? Os estigmas visíveis, o perfume, tudo isso atraiu multidões para a cidadezinha dele, San Giovanni Rotondo. Virou um centro de peregrinação julgante. Exato. E o artigo argumenta que o impacto ia além da curiosidade pelo fenômeno. As pessoas iam buscar orientação espiritual com ele. A mensagem dele sobre o sofrimento. Isso. Ensinava a achar um sentido na dor, unindo a fé. E essa mensagem, segundo o texto, ganhou muita força, especialmente nos anos difíceis da Segunda Guerra. Fez sentido para muita gente. E o fim dessa história de 50 anos, como o artigo conta, é tão marcante quanto o começo. Bem súbito, né? Muito. Em 22 de setembro de 1968,
As feridas simplesmente cicatrizaram. Completamente. Deixaram só umas marcas leves. E 2 dias depois, ele faleceu. É. Se a gente junta os pontos que o artigo traz, essa história do Padre Pio realmente nos coloca diante de perguntas grandes sobre fé, sobre sofrimento e sobre onde a ciência, bem, onde ela esbarra em limites, talvez. O ponto central do artigo parece ser esse. Houve investigação séria e rigorosa e ela não conseguiu desmentir ou explicar o fenômeno de forma convencional. Exatamente. Isso que torna o caso tão notável, né? Comparado a outros relatos. E, claro, a canonização em 2002 pelo Papa João Paulo II, que o artigo deve mencionar. Sim, ele contextualiza isso. É. E ela funciona como a validação final da Igreja Católica. Depois de décadas olhando tudo de novo, até depois da morte dele, a Igreja disse sim. Acreditamos nos aspectos sobrenaturais aqui. Então, o que fica dessa análise toda? O artigo parece sugerir que, além do físico, o legado do Padre Pio está muito nessa mensagem dele. De transformar a dor. Isso. Transformar o sofrimento numa coisa com propósito, com fé, conectando a algo maior. Um ato de serviço, talvez? E isso, mesmo lendo só esse artigo, já levanta uma reflexão pra gente, né? Independentemente do que cada um acredita sobre o sobrenatural. O exemplo dele, como está apresentado aqui, convida a pensar. E as nossas dificuldades, nossas feridas. Será que dá para achar algum sentido, algum propósito, mesmo no que dói mais? Uma pergunta forte. E para fechar um último pensamento que essa leitura provoca. Essa fascinação que não acaba, né? Por histórias como a do Padre Pio, onde o inexplicável parece tocar a gente de um jeito tão humano, tão dramático. É verdade. O que isso diz sobre a nossa busca por sentido quando a gente sofre? E talvez, sei lá, um desejo de se conectar com algo além do dia a dia, do comum. Fica aí pra gente pensar.